Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir hoje com o nosso próximo assunto, infecções sexualmente transmissíveis, que apresenta a sigla IST. Antigamente usava-se a sigla DST, representando doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia a gente não usa mais a palavra doenças e sim infecções, porque quando você fala doença, você pensa na pessoa doente, pensa na aparência de uma pessoa doente. A maioria das infecções sexualmente transmissíveis, elas são assintomáticas, não apresentam sintomas. Então a pessoa ela tem uma aparência saudável e mesmo assim ela é portadora de um problema, tá? Então a gente usa hoje em dia a palavra infecções. Essas infecções elas podem ser causadas por bactérias, por vírus, por protozoários ou por fungos. Nós vamos ver aí alguns exemplos de algumas infecções causadas aí por agentes diferentes. Elas são transmitidas de pessoa para pessoa, principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem o uso de preservativo, mas não é uma forma exclusiva de transmissão. Então a gente tende a entender errado quando fala infecções sexualmente transmissíveis, podemos pensar que ela é transmitida apenas pelo ato sexual. Essa é a principal forma de uma pessoa contrair essa doença. Mas existem outras formas também que eu coloquei aqui, que podem ser transmitidas por meio de sangue, então de contato sangue com sangue através de algum ferimento, ou de doação de sangue, se esse sangue ele vier de um banco de sangue que não esteja seguindo todas as regras. Compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, pérfuro que perfura, por exemplo, agulhas de seringas, cortantes que cortam, né? Então, por exemplo, através de um alicate de unha, através de um bisturi. E algumas dessas infecções, elas podem ser transmitidas de mãe para o filho, ou durante a gestação ou durante o parto, tá? Não são todas que são transmitidas durante a gestação ou durante o parto. Algumas dessas infecções, e digo até a maioria, elas são assintomáticas, elas não apresentam sintomas, e esse é o grande problema, porque se a pessoa ela tem a infecção e ela não tem o sintoma, ela não sabe que ela está contaminada, e assim ela está transmitindo para outras pessoas se elas não fizerem o uso de preservativos. Todas essas infecções, elas apresentam um tratamento que você pode controlar os sintomas da doença, melhorar a qualidade de vida da pessoa portadora, mas nem todas elas têm cura. Então vamos começar aqui por essa primeira doença, a doença sífilis. Ela é uma doença causada por uma bactéria, então aqui está o nome científico da bactéria, Treponema pallidum. Quais são os sintomas dessa doença? Feridas abertas e indolores nos órgãos genitais. Essas feridas são chamadas também de cancro, tá? Então, lá nos órgãos genitais, no pênis ou na vagina, apresentam lá uma ferida e essa ferida ela não tem dor. Podem causar dores musculares e febres e, em casos mais graves, pode causar convulsão, paralisia e morte. Caso seja contraída por uma gestante, principalmente no início da gestação, é um grande problema para o feto, tá? Porque ela é transmitida, a bactéria atravessa a placenta, vai para o feto e acaba comprometendo a formação do sistema nervoso. Então, essa criança ela pode nascer com alguns problemas de saúde ou, dependendo do caso, pode até causar um aborto. Como é uma doença causada por bactéria, existe um tratamento por um remédio chamado antibiótico que vai ser indicado por um médico. A próxima doença aqui, gonorreia, também é causada por uma bactéria, essa bactéria que está aqui o nome científico dela, tá? Os sintomas nos homens é dificuldade ao urinar e quando urina, na urina aparece um pus amarelado. Na mulher, o sintoma é corrimento vaginal com pus, pode atingir os órgãos genitais internos e, em caso mais grave, poder levar à infertilidade. Então, infertilidade é o fato da mulher não poder mais gerar um bebê. Então, como ela é causada por uma bactéria, o tratamento é
antibiótico também. Antibiótico específico que vai ser indicado por um médico. Essa próxima doença, clamidíase, também é causada por uma bactéria. Está aqui o nome da bactéria, o nome científico dela. Quais são os sintomas? Então, os homens têm início assintomático, então eles ficam por um tempo com a bactéria no organismo e não sentem nada. Mas quando apresenta sintoma, o sintoma seria queimação ao urinar e micção frequente. O que é micção? É o ato de urinar. Então o homem ele vai ao banheiro várias vezes para urinar. Com saída de um líquido semelhante à clara de ovo, também pode levar à esterilidade ou infertilidade do homem. Então ele pode, em casos mais graves, não conseguir mais gerar filhos. Nas mulheres, ela é geralmente assintomática e quando aparecem os sintomas, esses sintomas eles podem, é semelhante ao do homem, e em casos mais graves pode levar à inflamação das tubas uterinas, e nesse caso aqui a mulher também pode ficar estéril, pode ficar infértil. Como é uma doença causada por uma bactéria, o seu tratamento também é um antibiótico específico, receitado por um médico. Herpes genital, cuidado gente, que o herpes genital não é a mesma coisa que o herpes que as pessoas têm na boca, tá? São causados por vírus diferentes, mas ambos são causados por vírus. Então esse vírus, herpes tipo 2. Quais são os sintomas? São sintomas parecidos aí com a herpes labial. Então tem pequenas bolhas agrupadas, nesse caso localizadas na região da virilha, do pênis, da vagina ou ao redor do ânus. Essas bolhas, elas vão se romper e causar feridas extremamente doloridas. O vírus, esse vírus ele pode ficar latente, ou seja, incubado. Então a pessoa ela pode ter o herpes genital e não apresentar sintomas nenhum. E os sintomas eles vão aparecer, no caso das feridas, das bolhas, quando a pessoa estiver passando por uma situação de estresse, uma situação de esforço físico exagerado, ou quando houver uma queda de imunidade por algum outro problema de saúde. Então caiu a imunidade ou a pessoa está passando por uma situação de estresse, ela tem o vírus incubado lá e aí começa a aparecer os sintomas das bolhas agrupadas. Isso pode acontecer várias vezes, em vários períodos diferentes, tá? É uma doença que ela não tem cura, mas ela é facilmente controlada com o uso de pomadas nas feridas para aliviar as dores. Hepatite B e hepatite C também são causadas por vírus, também são infecções sexualmente transmissíveis, geralmente apresentam-se de forma assintomática e quando as pessoas têm sintomas, pode ser cansaço, tontura, enjoo, vômitos, febre, dores abdominais, urina escura, fezes claras e pele e olhos amarelados. Esse é um dos principais sintomas associados com a hepatite, tá? A coloração amarelada da pele e dos olhos. Quais são os tratamentos? Bom, a hepatite B, ela não tem cura, tá? Mas existe um tratamento com medicamento receitado pelo médico e esse medicamento, ele vai evitar complicações no fígado, porque esse vírus ele atinge o fígado. Então vai evitar que a pessoa tenha cirrose, câncer ou acabe morrendo por conta disso. A hepatite C, ela tem cura, também com o uso de medicamentos. Existe vacina para você prevenir no caso da hepatite B e não da hepatite C. Próxima doença aqui, HPV. O que significa? Essa sigla é uma sigla em inglês, tá? É da doença chamada papilomavírus humano, causada por um vírus. Na maioria das vezes é assintomática tanto para homem quanto para mulher, mas na mulher podem aparecer algumas verrugas espalhadas por toda a área da genitália ou ao redor do ânus, então ao redor da vagina ou ao redor do ânus. Para você identificar essa doença, se você não tiver um sintoma, no caso das mulheres, ela é facilmente detectada pelo exame Papa Nicolau
que a mulher ela precisa fazer anualmente, tá? Mulher que tem vida sexual ativa precisa fazer o exame Papa Nicolau todos os anos, e caso ela seja portadora do vírus, deste vírus aqui, ele vai ser detectado no exame Papa Nicolau. No homem, quando aparecem sintomas, são de verrugas na região do pênis, na bolsa escrotal ou também ao redor do ânus. O problema relacionado com o HPV é que quem é portador do HPV aumenta a predisposição de desenvolver câncer, tanto câncer de colo de útero, no caso das mulheres, como câncer de pênis no colo dos homens. Não há uma cura para essa doença, porém há um tratamento, e no caso, esse tratamento, normalmente ele é feito com uma cauterização, feita lá por um médico, das verrugas ou das feridas. Se tiver lá na região do pênis, na região da bolsa escrotal, na região do ânus, na região da vagina e às vezes no colo do útero, o médico faz um procedimento para cauterizar essas feridas e a pessoa consegue viver normalmente mesmo sendo portadora da doença. Para essa doença existe uma vacina. Essa vacina é distribuída de forma gratuita pelo SUS, porém o SUS ele vacina apenas as crianças, né, os jovens de 9 a 13 anos, e a intenção é prevenir antes que aquela pessoa tenha uma vida sexual ativa, tá? Então, isso não impede que um jovem que esteja nessa faixa etária e que tenha uma vida sexual tome a vacina, tá? Mas ela é distribuída de forma gratuita apenas nessa faixa etária, tanto para meninos quanto para meninas. Nossa última síndrome aqui seria a AIDS, lembrando que a sigla AIDS seria em inglês, no caso de em português seria SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela é causada por um vírus, o vírus que a gente chama de HIV, vírus da imunodeficiência humana. O problema relacionado a essa doença é que ela é assintomática por muitos anos, então a pessoa vive portadora dessa doença, às vezes 5, 10, 15 anos sem apresentar sintoma nenhum. E durante este período, se ela fizer atos sexuais sem o uso do preservativo, ela vai estar disseminando a doença para outras pessoas. Como o vírus ele atinge o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo, então a pessoa que é portadora da AIDS, ela acaba ficando suscetível a pegar outras doenças, tá? Infecções oportunistas, por exemplo, herpes, que é causada por vírus, hepatites causadas por vírus ou bactérias, gripes e pneumonias. E a pessoa que é portadora deste problema aqui, normalmente acaba morrendo aí por complicações relacionadas a pneumonias. Existe um tratamento para controle da doença, não para a cura, porque ainda não existe uma cura da doença. Esses medicamentos, né, coquetéis de medicamento, eles inibem a multiplicação do vírus. Então, a pessoa vai conseguir manter uma concentração no seu organismo mais ou menos fixa, né, desses vírus, diminuindo a progressão da doença. Então, vai melhorar aí a qualidade de vida dos portadores. Os pacientes chamados soropositivos, que são os portadores da doença, podem infectar outras pessoas mesmo fazendo o tratamento. Então, aquela pessoa que é soropositivo, ela deve tomar muitos cuidados aí com o uso de preservativos para não transmitir a doença para outras pessoas. Bom, ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.